Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio e hoje nós estamos recebendo a deputada estadual Mabel Canto. Tudo bem, Mabel? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo certo? Eu veio direto de Ponta Grossa, né, pra cá. Isso, eu venho e volto todos os dias, Aham. né, aqui para o dia que tem sessão da Assembleia, porque eu tenho 2 filhos, Pedro, pequeno, né, um pequeno ainda de 4 anos, então, além das funções de deputada, eu tenho a função de ser mãe. Então, eu venho e volto justamente por causa deles. A gente falou algumas vezes já aqui no nosso podcast, aliás, você que está nos acompanhando, as entrevistas com todas as vereadoras já estão disponíveis, você pode acompanhar no nosso YouTube, só ir pesquisando ali que você vai encontrar as vereadoras aqui de Curitiba. E a gente citou isso algumas vezes, essa questão você vai somando funções, né? Você não vai trocando. Então, você equilibrar tudo isso, tanto a função como na política, como deputada, e também essa função familiar, né? Com certeza, né? Como você disse, a gente vai acumulando. A mulher em si já vai acumulando, né, a função de dona de casa, de trabalhar fora, de ser mãe, de ser esposa. E aí nós temos essa função de ser política, né? Que eu acho que assim a gente precisa ampliar cada vez mais o número, mas não é fácil para as mulheres. Claro, a gente trabalha muito e aí a gente perde um pouco do convívio com os filhos. Então eu tento priorizar pelo menos alguns momentos do meu dia com eles, né? Porque antes de ser qualquer coisa, eu sou mãe, Pedro. Como que é essa organização de... Eu tenho que sair de Ponta Grossa para Curitiba, eu tenho família, eu tenho filhos, botar tudo isso aí numa agenda de 24 horas num dia. Não é fácil, a gente dorme pouco, né? Eu durmo muito pouco. Mas, assim, eu conto com uma assessoria, né, para me ajudar no meu trabalho. E eu conto com a minha família, né, com o marido, com a mãe, com a sogra, né, que me ajudam nessas funções aí de mãe e na casa também. Então, assim, é uma parceria que realmente nós temos que ter no mandato, seja ele profissional, né, na questão da assessoria, quanto no pessoal. E aí a gente vai dando um jeito daqui, outro jeito dali, mas consegue cumprir com tudo. Mabel, eu quero voltar bem um pouco na história, iniciar lá pela sua juventude, sua adolescência. Como é que era o teu pensamento de mundo, assim, o que você queria fazer, de entrar pro rádio? Acho que teve muita influência do seu pai também, né, em toda essa caminhada. Como é que era a tua realidade naquele momento que você falou, o que eu vou ser? Aquela pergunta, o que eu vou ser? Olha, o meu pai, antes mesmo de ser político, já era muito engajado em questões sociais, né, e ensinou isso para mim e para minha irmã. Então, desde pequena, a gente tem essa consciência de que precisamos trabalhar pelo coletivo, né, não pensar só em nós mesmos. Aí o meu pai virou deputado, virou prefeito de Ponta Grossa e claro que essa questão da política, né, acabou nos envolvendo também. Tanto é que eu entrei na política, minha irmã também é vereadora hoje em Ponta Grossa. A gente trabalhou ativamente, né, com o meu pai. Eu participei dos mandatos do meu pai, né, desde o primeiro, lá quando eu tinha 10 anos, daí ele virou prefeito, eu tinha 12 anos, até 15. Então, assim, eu sempre Viveu estava... na Eu política, né? vivi, cresci nesse meio. E cresci participando, como eu disse, né? Eu ia aos bairros com meu pai, eu já comecei a fazer o rádio com 15 anos, né? A gente tem até hoje um programa jornalístico e voltado para o social. Então, assim, sempre muito envolvida. É aquele bichinho que pica na gente e a consciência de que a política, Pedro, ela é feita para mudar a vida das pessoas, né? A política, ela está no nosso cotidiano, na nossa rotina. Coisas simples, como o preço do arroz e do feijão, são definidas pela política. Então, quando eu resolvi mesmo, né, entrar ativamente na política, foi pensando em dar continuidade a esse trabalho que o meu pai sempre fez, que é o de mudar a vida das pessoas. E como que você enxerga, Mabel, isso você falou, coisas simples como o preço do arroz, o preço do feijão, isso tudo é decidido pela política. E a gente vive um momento de fuga da política, né? A gente já está aí há alguns anos que quanto a grande parte da população, quanto mais distante da política, melhor para ela. E, na verdade, é a política que impacta tudo que acontece no dia a dia, né? Eu acho que a gente precisa mudar culturalmente isso, né? É uma questão de que as pessoas entendam que, como eu disse, né, o arroz e o feijão, o preço deles são impactados pela política, as políticas públicas, né, impactam a nossa vida. E, de fato, a descrença está muito grande, né, por tudo do que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, desvios, corrupção,
políticos que prometem muito e não cumprem suas promessas. Então eu vejo que realmente as pessoas estão descrentes. Mas eu sempre digo lá para o pessoal, né, quando nós conversamos, eu gosto muito de ir aos bairros, conversar, fazer reuniões, o quanto é importante a gente se interessar. E, infelizmente, nas últimas eleições, nós tivemos uma abstenção muito grande. Pra você ter uma ideia, na eleição lá em Ponta Grossa para prefeito, nos 2 turnos nós tivemos aí 50 mil pessoas que deixaram de votar. Isso tem um impacto absurdo na eleição, mas a gente pode ver que é o resultado justamente dessa falta de esperança. Mas nós precisamos voltar com isso. As pessoas precisam entender que a política muda a vida delas, olhar para as propostas dos políticos, dos candidatos. Sempre vai ter um candidato ou uma candidata que tem um pouquinho daquilo que a gente almeja para o nosso país, né? Então a gente precisa voltar a acreditar. Você acha que esse é o principal desafio do momento? A gente já vai falar mais sobre as eleições para a Prefeitura de Ponta Grossa, que você disputou, mas de convencer essas pessoas a voltarem para a política, pelo menos o principal desafio de quem está tentando algo diferente, né? Porque quem já está, de fato, quanto menos pessoas votarem, você vai conseguindo mais votos para si, digamos assim. Eu acho que é um desafio, é um grande desafio que nós temos, entre outros, ter essa crença, né, essa mudança cultural de que a política tem esse impacto na vida das pessoas. É difícil porque há aqueles também que não querem que as pessoas tenham essa noção. Porque uma população, né, que pensa, ela age diferente. Então é um desafio sim, mas eu acho que nós estamos no caminho e precisamos cada vez mais criar essa consciência na população. Você falou que foi tudo muito natural na sua história, né? Que você estava ali acompanhando seu pai desde criança, também entrou pro rádio muito nova. Teve essa quando falou, não, eu vou também entrar diretamente para a política. Como é que foi essa conversa de chegar na frente e falar, não, eu vou seguir esse caminho, Foi algo natural também, que foi acontecendo aos poucos, ou foi algo mais programado, mais planejado? O meu pai deixou a vida política em 2010, né? Ele era deputado estadual, não foi à reeleição, quis parar. E desde então ele apresentava um programa na Rede Massa, enfim. Mas assim, nós sempre mantivemos esse contato político, mantivemos o programa de rádio. E aí chegou um momento na eleição de 2018, ali aos 45 do segundo tempo, nós estávamos a uma semana da convenção do partido, e eu falei para ele, pai, eu acho que nós precisamos retomar diretamente esse trabalho na política, né? As pessoas estão muito descrentes, as pessoas pediam muito, né, para que a gente auxiliasse elas. E eu falei para ele, eu e a minha irmã, falamos, acho que eu vou sair candidato a deputado. E a reação dele foi, não, por favor, não saia. Eu já sofri tanto na política, né, não é fácil, você é mãe, você é mulher, né, ele mesmo me falou isso. Eu falei, não, pai, nós temos que continuar o trabalho, eu acho que é o momento de eu me disponibilizar, né, eu já trabalhei tanto, eu sou formada em Direito, né, há 20 anos já fazia rádio, eu falei, é o momento de me disponibilizar diretamente. E aí ele teve esse receio, tivemos que fazer um convencimento praticamente, mas ele acabou aceitando, entrou na campanha, a gente fez uma campanha muito bonita em 45 dias, né? Enquanto muitos já estavam ali se preparando, já estavam fazendo uma pré-campanha, nós fizemos uma campanha realmente muito rápida, né? Mas que, graças a Deus, deu sucesso, as pessoas acreditaram. Fui eleita em Ponta Grossa, a mais votada, né? A deputada mais votada da cidade. E fui eleita, assim, que é uma honra que eu tenho, que é ser a primeira mulher deputada estadual de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Em quase 200 anos de história, não tínhamos tido uma representante mulher na Assembleia Legislativa. E aí, ganhamos essa confiança, principalmente das mulheres também, da população. E hoje estou lá, né, representando a minha região e, claro, todo o estado do Paraná. A gente já vai falar também mais sobre o seu trabalho, tem alguns pontos ali que eu queria citar até, digamos, mais recentes. Mas você citou essa questão da pré-campanha e da campanha. A pré-campanha é muito importante por causa que ela é uma campanha, sim, tem algumas limitações ali, mas são limitações como número, sim, como o vote em mim, mas você já vai fidelizando aquele possível eleitor. Sim. E você perdeu tudo isso, né? Perdi tudo isso, mas ao mesmo tempo, nós nunca deixamos de trabalhar, né? Nós temos um trabalho contínuo, não é só a véspera da eleição ou só durante ali
a campanha. Então, esse trabalho, né, nos deu um respaldo de confiança, de fato, da população. O meu pai, como eu disse, né, foi prefeito, ele foi deputado, fez muita coisa ali por Ponta Grossa e pela região. E nós, como, né, eu já disse também, trabalhamos diretamente. Então, a gente recebeu justamente essa confiança da população por conta desse trabalho que nós fazemos há muito tempo. Qual que era a tua expectativa de entrada? Vou me tornar deputada. O que você estava esperando? Você já achava que, como eu estou na rádio, como tenho a figura do meu pai junto comigo, que também já criou uma história na política, você já estava ali confiante de que entraria? Você ainda tinha tudo até pelo histórico de nunca ter tido uma mulher? Como é que, o que estava passando na tua cabeça nesse momento? Olha, assim, eu achava que me elegeria, né, por conta dessa força que nós tínhamos com o meu pai, mas assim, a grande surpresa foi ser a mais votada. Era algo que eu realmente não esperava. E foi uma grata, né, surpresa para todos nós, acho que até para o meu pai. E a campanha, né, claro, o mandato é muito bom de você andar, mas a campanha, ela tem um sentimento de esperança. A gente comentava que algumas pessoas não acreditam mais, mas tem pessoas que acreditam. E tem pessoas que você vê que elas têm esperança. E é naquele momento que elas demonstram, no momento da campanha. Então é bonito de você andar nos bairros, nos municípios, conversar com as pessoas naquele momento, porque elas esperam de você, né? Elas confiam em você. Então, assim, campanha eleitoral, para mim, é esse momento importante de ver o desejo das pessoas. Por mais que a gente converse no mandato, Pedro, é diferente na campanha eleitoral, né? E tudo aquilo que eu já tinha passado nas campanhas com meu pai, agora eu vi as pessoas depositando essa confiança, essa esperança em mim. Então, assim, é um sentimento muito diferente, né, que eu pude sentir dessa vez por ser a candidata. E, olha, é realmente uma coisa bacana mesmo de sentir. Você teve ali num primeiro momento uma propaganda negativa, né, feita. Você falou, não, é muito difícil, é muito trabalho, as coisas acontecerem é difícil, demora. Quando você entrou, como é que foi esse teu primeiro contato ali, sendo você o nome, sendo você a representante, sendo você que foi eleita? É difícil, né, porque você chegar num ambiente que há muito tempo outros já estão, né, ali naquela eleição de 2018 a gente teve uma renovação grande, né, em torno ali de mais de 20%. Mas é difícil você realizar, porque a gente chega, né, assim, com uma energia muito grande, querendo fazer tudo, querendo mudar tudo, e não é bem assim. O Estado ainda é muito burocrático, né, a gente, por exemplo, tenta ajeitar recursos para as nossas cidades, para as cidades que a gente representa, a gente faz a proposição dos projetos de lei, e é muito demorado, né? Às vezes até acontece mais rápido um trâmite, mas, em geral, demora muito tempo. Então, é difícil. Mas a gente entende que realmente o Estado é assim, tenta mudar algumas coisas para que seja mais célere, tenta agilizar mais coisas, mas, de fato, é difícil. Mas, assim, quando a gente consegue realizar aquilo que a gente se propõe ali na Assembleia, eu, por exemplo, os projetos de lei que eu já tive aprovados, eu realmente, né, a gente esquece dessa questão burocrática e pensa, não, agora deu certo, então agora é fiscalizar, por exemplo, as leis que nós temos já propostas lá na Assembleia e, enfim, né, é continuar trabalhando. Mabel, nós temos uma parceria aqui no nosso programa que é com o Por Mais Elas na Política, uma página de incentivo a mulheres, tanto nos bastidores como também nos cargos diretos. E aí as líderes mandam perguntas pra gente. Hoje a Camila Gonda nos mandou uma pergunta. Vou pedir para colocar o vídeo na tela e aí a deputada vai poder responder pra gente. Olá, boa tarde. Sou Elaine Marins, diretora de Ação Social no Movimento Por Mais Elas na Política. E tenho uma dúvida. Como que você percebeu que falar sobre políticas públicas para mulheres era a sua pauta? Tira essa curiosidade aí para nós. Nós estamos também num movimento em prol das mulheres, né? E quando a gente ouve relatos assim, a gente cresce e acaba tendo novas ideias. Então, relata aí pra gente um pouco do seu envolvimento com essa pauta. Um abraço, tudo de bom. Olha, Pedro, o social, né, essa busca pelo coletivo, pelas políticas sociais, já estavam
em mim muito antes de eu ser política, né? Por acompanhar o meu pai, por ver a situação das pessoas, por entender que a política muda a vida das pessoas diretamente, mas a busca por isso é de forma coletiva. E aí eu me engajei principalmente e especialmente na questão da política para as mulheres, né? Em questões sociais, em políticas públicas para elas. Meu primeiro projeto de lei foi justamente um projeto em prol das mulheres paranaenses, que hoje é a Lei do Parto Adequado, né, que permite que as gestantes de risco habitual possam escolher a via de parto, seja cesariana, no SUS, que infelizmente a gente tinha muitos problemas de mães que não conseguiam, de gestantes que não conseguiam fazer a cesariana pelo SUS. E eu acho que eu, enquanto mulher, sendo representante, é minha obrigação representar as mulheres. Procurar fazer projetos, criar políticas públicas em prol das mulheres. Nós temos que defender os direitos. Eu sempre digo que não basta ser uma mulher na política, tem que ser uma mulher que defenda as mulheres. E essa, com certeza, é a minha principal bandeira do mandato. Isso é muito diferente, né, Mabel? Não, demais. Porque a mulher estar lá, mas muitas vezes não pensando nas mulheres, acaba sendo uma representatividade, não errado, mas que de fato não vai dar um impacto tão grande na causa do espaço das mulheres dentro da política ou dentro de qualquer outra área. Justamente, né? É claro que cada um pode defender aquilo que acha correto, né? Outros meios, mas eu fico pensando, poxa, eu sou mulher, se eu tenho alguns direitos hoje, foi porque outras lutaram por mim. Então é minha obrigação. E não é só minha obrigação, é do coração fazer isso, né? Poder buscar direitos para as mulheres, como a lei do parto adequado, como a lei da igualdade menstrual, como a lei do Código do X vermelho, né? Que é mais um meio de denúncia para as mulheres vítimas da violência. Então, é para isso que nós estamos lá. Nós já somos um número muito reduzido lá na Assembleia Legislativa. Dos 54 deputados estaduais, apenas 5 são mulheres. Mas são mulheres com qualidade, com muito trabalho, inclusive pelas mulheres. Então, nós estamos juntas, né, em todos esses projetos, batalhando muito. E é isso, né? Nós, enquanto mulheres, temos sim que batalhar por outras mulheres. Mabel, você sabe disso muito mais do que eu, que está ali nesse trabalho diário, mas são pautas, são leis que parecem, muitas vezes, extremamente óbvias, né? Básicas, coisas que poderiam ter sido atingidas, conseguidas há muito tempo atrás. Né? A gente fica pensando, poxa, por que eu preciso fazer um projeto de lei para conseguir um direito tão óbvio, né? Era a questão da lei do parto adequado. Veja, eu sou mãe, né, de 2 crianças, porque eu tinha um plano de saúde e eu pude escolher a via de parto. Era muito óbvio pensar que isso não teria nada a ver com a questão financeira. Por que uma mãe do SUS não podia escolher? Por que tinha que ser imposto a uma mãe, por exemplo, o parto normal, sendo que ela não queria ou não tinha condições de realizar um parto normal? Então, era óbvio, mas a gente precisou de uma lei para isso. E, infelizmente, Pedro, mesmo com as leis, a gente vê que ainda elas não são cumpridas. Está aí a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo, né? Reconhecida, e mesmo assim a gente vê ainda a violência contra a mulher aumentando. Então, infelizmente, os nossos direitos ainda são descumpridos. E é para isso que a gente também tem que estar lá no parlamento. Não é só criar projetos, não é só criar leis. Até porque a principal função de um deputado, né, do parlamento, do legislativo, é fiscalizar. E é uma das funções que eu exerço também, assim, com muita força lá na Assembleia. Acho que isso é importante falar, né? Porque às vezes tem aquela ideia ainda de, quem que é o melhor deputado? O melhor deputado é o que apresentou nos 4 anos 20 projetos. Nossa, ele foi o que fez o melhor trabalho. E muitas vezes não é nem o principal foco de algumas áreas, né? Justamente, né? Eu considero que a fiscalização é a maior atribuição de um deputado. Nós estamos ali para fiscalizar o executivo, outros poderes. Claro que o deputado também tem a função de legislar, é importante. É difícil aqui a nível estadual, porque a maioria, né, das leis, dos assuntos que mexem no cotidiano são leis federais. A competência é federal. A gente legisla, assim, tem é mínimo que a gente legisla, tem uma né? limitação, né? Tem uma limitação constitucional.
Mas, então, como eu disse, a fiscalização é importante, né? Nós temos um projeto lá na Assembleia, que era o da transparência das obras públicas, né? A gente passou por um período muito complicado no Paraná, vimos, né, coisas erradas acontecer, e a transparência também sempre foi um compromisso que eu tinha. Por isso a gente fez esse projeto. O Executivo, posteriormente, apresentou um projeto, né, com o mesmo objetivo. Nós incorporamos, através, eu e outro deputado, o projeto do governo com as nossas ideias, e hoje é lei de transparência no estado do Paraná, a fiscalização, o monitoramento das obras públicas. Então essa é a função de um deputado, fiscalizar, ficar em cima, rodar o estado, né? É importante também que os políticos, e aí não só os que estão no executivo, mas também no legislativo, ouçam as pessoas para saber de fato as demandas e possam trazer cada um para a sua competência. Eu ouço muito, por exemplo, a população. Esse projeto do parto adequado foi de ouvir as mulheres, na época lá em Ponta Grossa, que sofriam violência obstétrica, que não tinham oportunidade de escolher o parto. E daí a gente traz para a Assembleia o que é da nossa competência, procuramos apresentar enquanto projeto, o que não é, fazemos as indicações para o governo do estado. Então, assim, o importante é que a gente exerça a nossa função. Eu não gosto, Pedro, de apresentar, por exemplo, projetos de lei inconstitucionais. Às vezes você vê um projeto muito bacana, uma ideia muito bacana, mas sabemos que é inconstitucional, porque, por exemplo, teria que ser proposto lá em Brasília, no Congresso. Eu não gosto de fazer isso aqui para dar mídia. É o projeto que você joga para o povo, né? Eu não gosto de fazer essa mídia, né? Eu gosto de apresentar um projeto, lutar por ele. Às vezes eles acham inconstitucional alguma ideia nossa, nós defendemos, né, com as nossas jurisprudências, com as nossas pautas e pareceres, mas eu não gosto. Assim, tanto é que a gente tem projetos tramitando na casa, não sou a recordista em apresentação, justamente por causa disso, né? Porque a gente procura manter essa linha do que é legal, né, da legalidade e da constitucionalidade. Uma coisa importante, você falou da importância de rodar o Paraná. A gente falou sobre isso na ideia de Curitiba, com algumas vereadoras, sobre algo que é comum até, que é o vereador de bairro, né? E falar, não, é o vereador de Curitiba. E aí, no seu caso, você foi eleita por Ponta Grossa, tá? Inclusive é cidadã honorária de Ponta Grossa, mas você não é deputado estadual de Ponta Grossa, é deputado estadual do estado do Paraná. Sim. Então, como que também é trabalhar isso? Claro que acaba sendo uma representante de Ponta Grossa lá, tem uma vivência muito maior de Ponta Grossa do que vai ter de outras cidades, mas tem que pensar no estado como um todo, né? Sim, e é justamente através da fiscalização e da proposição de projetos que beneficiam a toda a população, né? E quando a gente propõe os projetos, quando a gente vota na Assembleia, até os projetos que não são de nossa autoria, a gente está pensando justamente em todo o Paraná. E aí tem algumas leis, como por exemplo, né, reforço novamente a do parto adequado, onde a gente roda as maternidades e hospitais do estado, para ver se a lei está sendo cumprida. Esses dias, por exemplo, eu recebi uma ligação lá de Cascavel, de uma mãe, de uma gestante, que foi procurar, né, o seu direito e lá avisaram que lá não funcionava a lei. Falei, pô, como não funciona, né? A lei é do estado, né? Não é só daqui da nossa região, nem de Curitiba. Então, a gente vai até esses locais, quando a gente sabe que a lei não está sendo cumprida, para exigir das maternidades que eles cumpram a lei. Isso é o trabalho de fiscalização. Agora, eu tenho um lado muito distrital. Tem deputados que falam assim, sou municipalista. Eu falo assim, eu sou distrital, eu sou da região. Por exemplo, os recursos que a gente pôde indicar através do programa Paraná Mais Cidades, que são as sobras de recursos da Assembleia, que a Assembleia devolve, que é aquilo que não foi gasto, que foi justamente economizado pela Assembleia Legislativa, se transformou nesse programa em indicações para os municípios. Eu, Pedro, eu digo isso. Eu indiquei todos para a região dos Campos Gerais, porque na região dos Campos Gerais nós só temos 2 deputados, eu e mais o deputado Plauto. Então, eu tenho uma obrigação de representar a minha região enquanto recursos. Nós fizemos essas indicações, nós, no nosso mandato, só para a região dos Campos Gerais, porque entendemos que outros deputados trabalham também em outras regiões com recursos. Então, assim, eu até sou a favor do voto distrital justamente pela questão da representatividade, né? Lá em Ponta Grossa, a gente poderia ter tranquilamente 4, 5 deputados estaduais e hoje, infelizmente, só temos 2. Né? Isso quem perde? A região, a população. Então, assim, nós fazemos esse trabalho.
lutamos pelo Paraná na Assembleia através das leis e da fiscalização e lutamos pela nossa região através dos recursos. E até para quem não conhece, Ponta Grossa é uma cidade muito próxima de Curitiba e também uma cidade muito desenvolvida, né? Sim, nossa, Ponta Grossa se desenvolveu muito ao longo dos últimos 20 anos. Ponta Grossa era uma cidade muito fechada, muito tradicionalista. É tradicionalista até hoje, sabe? Mas assim, ela era muito fechada. E a partir do governo justamente do meu pai, a cidade abriu as portas, muitas empresas, né, chegaram na nossa cidade. E enfim, a cidade foi se transformando ao longo desses 20 anos. Então assim, é uma cidade próspera, tem um povo muito batalhador, né, os Campos Gerais em si tem um povo que trabalha muito, né, é uma região agrícola também, né, que também participa desse desenvolvimento da nossa região. Então eu tenho muito orgulho em representar os Campos Gerais. E como que é a tua relação lá? Porque você é praticamente uma deputada de Curitiba, digamos assim, né? Porque tá diariamente na cidade. Por exemplo, se a gente for pegar um deputado de Londrina, vai ser algo parecido com o que é um deputado federal, que passa, né, todos os dias de sessão em Brasília e vem no final da semana para o estado. E aí, no caso, passa ali o início da semana em Curitiba e aí vai nos finais da semana para Londrina, para Maringá, para regiões mais distantes. Como que é para vocês contar que está diretamente em contato com a população de Ponta Grossa, que é quem votou em você, que é quem está, digamos, esperando mais, né, do seu trabalho? Eu tenho essa facilidade em vista de outros deputados, né? Eu posso, como eu disse, eu vou e volto todo dia, né, até por causa dos filhos, e isso me aproxima muito do contato com a população. Aí nós temos o programa de rádio que também eu uso como um instrumento do meu mandato, recebendo as demandas, conversando com o povo. E aí a gente está diariamente ali no bairro, em alguma reunião, andando. Por exemplo, eu brinco assim, vou no mercado, né? Eu estou ali conversando com a população, a hora que eu vou no mercado, mesmo que, né, seja para mim fazer as minhas compras. E a gente andando muito também nos municípios. Agora, né, de fato, pela fiscalização da lei, do parto adequado e de outras, né, que nós temos, e com um pouco assim a flexibilização da pandemia, a gente está de fato conseguindo fazer mais agendas. E isso está incluindo também as outras regiões do estado, Pedro. Então assim, está uma correria muito maior, até porque estamos tentando suprir um pouco esse momento que foi a pandemia, que a gente acabou ficando isolado, né, não podendo sair e ter esse contato direto com a população. Deputada, além da pergunta que nós já fizemos aqui da parceria, nós também temos as perguntas gravadas pela Samar Mourad, ela que é diretora aqui do nosso programa, está no controle aí dos cortes das câmeras. Então vou pedir também para colocar a primeira pergunta dela e aí a deputada vai poder responder na sequência. Oi, Mabel, eu sou a Samar Mourad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente e para começar, eu queria saber, deputada, na sua opinião, qual é o desafio mais importante que as mulheres enfrentam nos dias de hoje? Qual é o? A dificuldade que elas mais enfrentam. Bom, eu vou falar por mim. Mãe, né? Não tenho como não dizer isso. Como eu disse, eu acabo perdendo um pouco do tempo com os meus filhos, com o meu marido, né? Tento repor isso à noite ou nos finais de semana, mas eu acho que a dificuldade da mulher é justamente essa questão da família. E eu vejo que essa é uma barreira que muitas mulheres também não entram na política, né? Porque acabam priorizando também a família. Então, realmente, é algo que a gente já até comentou aqui, que às vezes vai pesar muito mais, não que seja algo negativo, de certa forma, mas vai pesar muito mais para a mulher do que para o homem, muitas vezes, né? É porque é mais fácil, de fato, para o homem político, né? Porque ele tem o respaldo ali da mãe, né, que está cuidando dos filhos, da esposa. Não que eu não tenha, né? Como eu já disse, eu tenho essa grande parceria do meu marido e de toda a minha família para me ajudar com os meus filhos. Tem que ser, né? Mas não adianta, a mãe é mãe, né? Tem coisa, o filho fica doente que é a mãe, né? E eu quero também estar junto com, né? É o amor, é o carinho que a mãe tem. Então eu vejo que é a maior dificuldade de fato. Mabel, você falou sobre projetos, fiscalizações, trabalhos ali da Alep. E eu queria falar sobre algo que aconteceu recentemente. Para você que está nos acompanhando, já faz um tempo, mas isso é uma pauta que vai estar presente em bons anos daqui para frente. Essa entrevista deve estar indo ao ar mais ou menos um mês e meio depois da nossa gravação.
mas que foi agora as grandes discussões do pedágio, né? O pedágio durou bastante tempo e eu acompanhando todos os debates, as negociações, as emendas, as mudanças, e você estava muito envolvida com todo esse debate, com todo esse processo, muito crítica a toda a forma com que foi feito. Então, eu queria que contasse um pouco desses bastidores de como que foi feita toda essa tramitação e aí muitas das coisas até que você lutava e que também outros deputados propuseram como emendas, mudanças, correções, acabaram não acontecendo, né? Pois é, o pedágio eu considero a maior discussão desse mandato, né? Porque nós vimos tudo o que aconteceu, o pedágio mais caro do Brasil, corrupção no pedágio, né? As empresas fazendo acordo de leniência. E então, quando essa discussão começou no final do ano passado, ali na Assembleia, a Assembleia já formou, né, uma frente parlamentar, fui uma das primeiras a integrar a frente, justamente porque a população estava cansada desse pedágio, está cansada desse pedágio caro, está cansada de ver os desvios que aconteceram, né? E aí nos engajamos, aí o modelo apresentado pelo governo federal em parceria com o governo estadual foi lançado, né? As nossas equipes, né, dos deputados se debruçaram tecnicamente no tema e a gente viu que ele não era o melhor modelo, né? Um modelo híbrido que eles estavam apresentando, a outorga, e logo nós iniciamos as audiências públicas por todo o estado para a gente mostrar para a população que de fato aquele modelo não era o melhor para o estado do Paraná. E nós conseguimos fazer isso, né? Os deputados se debruçaram, as pessoas, né, o setor produtivo entendeu as nossas colocações, também colocou apontamentos e nós conseguimos então criar esses grandes questionamentos, essa grande discussão em todo o estado do Paraná. As pessoas, de fato, viram que aquele modelo não era o melhor. E aí começou as discussões, né, com o próprio governo do estado, Ministério da Infraestrutura. Primeiramente, o ministro não queria mudar nada, dizia que era o melhor para o Paraná, até que, enfim, entendeu que, de fato, não ia conseguir convencer os paranaenses. E aí eles fizeram uma mudança. Não considero ideal ainda, né? Esse aporte para mim é praticamente a mesma coisa da outorga. Acho que a gente tem discussões importantes, como por exemplo, não deixar as atuais empresas participarem por todo o histórico de corrupção que aconteceu. Infelizmente elas vão poder participar, não foram freadas nesse sentido. E outras discussões que nós temos, como os pedágios dentro das cidades vizinhas, né, que é um absurdo. O degrau tarifário, que também é algo que nós consideramos que não deveria estar no modelo, porque vou citar o exemplo aqui, Ponta Grossa, Curitiba, né, um pouco mais de 100 quilômetros. Hoje nós pagamos em torno de R$ 24,00 para transitar nesses 100 quilômetros. Pagamos 2 pedágios, 2 praças de pedágio. Uma estrada que já é duplicada, que só é feita a manutenção. Aí veja, Pedro, a estimativa para o novo modelo, né, esse segundo apresentado, é de que o pedágio custe R$ 19,98. É uma redução de apenas R$ 4,00 de uma estrada que já é duplicada, que só vai precisar receber manutenção. Aí você desce para Santa Catarina, que é um pedágio de manutenção, que poderia ser esse, né, o ideal ali para essa estrada de Ponta Grossa, Curitiba, e você paga ali R$ 4,00. É uma diferença enorme, eu não tenho como concordar com isso, sabe? Eu tenho uma fala até no meio disso tudo, logo depois das votações, que foi do Tadeu Venere, e ele fala, e acho que isso envolve também ali vários deputados, acredito que sua equipe também, que ele fala, a gente virou a noite para conseguir dar tempo de escrever tudo, para conseguir mudar coisas, para conseguir corrigir. Então, eu, minha equipe e todos os outros deputados que estavam contrários tiveram que passar uma noite inteira trabalhando para chegar no dia seguinte, isso não ser nem discutido, só ser recusado e só seguir. Como é que é para você sentir tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente fez, que é essa sensação que o Tadeu Venere passou? A gente trabalhou, a gente pensou, a gente corrigiu, a gente correu para ser no prazo que o governo queria. E aí isso não foi nem pouco debatido e já foi recusado. Primeiro que a cessão das estradas estaduais veio como regime de urgência. Eu acho que um tema que a gente está aí há 20 anos, 23 anos, debatendo, não pode passar como regime de urgência pela casa. Eu acho que isso foi um absurdo, o governo do estado ter colocado o regime de urgência. Essa discussão
A base fala assim, não, mas a gente está discutindo aqui desde o ano passado. Não, mas o projeto chegou e a gente teve menos de um mês praticamente para votar ele. Né? Tinha muita coisa para ser feita. As emendas que foram feitas, por exemplo, a gente votou um projeto que a gente não sabe quais rodovias podem ser cedidas ao governo federal. Hoje, pelo projeto, está praticamente tudo. Ah, mas o governador vai fazer um decreto dizendo quais são. Mas nós tínhamos que ter votado ali já. Por exemplo, tinha uma emenda, inclusive da deputada Luciana, muito importante, que o pedágio fosse revisto a cada 10 anos o contrato. Né? Nós fizemos uma sessão de 30 anos. Então, que a cada 10 anos a gente olhasse o contrato e dissesse, tá indo bem? Tá, então vamos continuar? Ou tá indo mal? Vamos parar. Era importante isso. Também não passou. Nossas emendas foram barradas na CCJ, todas elas. Eu considero um absurdo porque elas não eram inconstitucionais e cabe à CCJ apenas analisar a constitucionalidade, né, não o mérito. E, infelizmente, elas acabaram não passando. Acho que foi uma arbitrariedade, passaram a máquina em cima de nós, o trator em cima de nós. Mas eu cheguei a dizer na Assembleia, Pedro, eu estou com a população lá embaixo, sendo atropelada. Não estou em cima do trator. Teve uma época na Assembleia que teve um camburão. Agora foi um trator. Né? O trator do pedágio passou por cima da Assembleia. Mas eu não estava nele. Eu estava ali sendo atropelada com a população. Tem um outro ponto importante. Todo mundo ali que foi contrário a esse modelo, eu acho que foi o que mais foi citado como medida, mas como é que a gente está votando isso e fazendo sentido? A gente está baixando o pedágio, como você disse, ali baixando R$4, sendo diferenças. Alguns lugares têm uma diferença maior, sim, mas ainda são tarifas que vão ser altas. Mas aí um trajeto que eu faria com 2 pedágios, eu vou economizar R$5 e vai ser criado mais um de 10. Isso. Então, às vezes, a diminuição não faz tanto sentido se a gente pensar que a gente, para diminuir, vai criar mais. A verdade, Pedro, é que foi uma propaganda enganosa, né? Se falou assim, menor tarifa, menor tarifa. Não foi levado em questão menor tarifa. Está se diminuindo, como você disse, um pouco em algumas praças, né? Em outras um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Mas, por exemplo, quando a gente colocar o degrau tarifário, elas vão incidir 40%. Tem praças que vão ser mais caras lá para frente do que são hoje. Então, a propaganda, para mim, né, na minha opinião, enquanto parlamentar, enquanto cidadã, foi uma propaganda enganosa, infelizmente. E nós teremos que pagar esse pedágio por mais 30 anos. Para a gente encerrar esse assunto do pedágio, eu queria saber a sua opinião agora sobre futuro. Porque esses pedágios vão ser leiloados, né, de certa forma. Então, a gente falou, vai ser R$19 Ponta Grossa. Mas na ideia de que as empresas vão poder disputar e diminuir ainda mais essas tarifas. Você acredita que isso tem possibilidade real de acontecer, de existir esse leilão? Não, vamos baixar mais, vamos baixar, e essa ficar menor? Ou vai ser algo que vai ser meio organizado e cada empresa pega uma área e fica já no que eu está? Não consigo visualizar descontos acima de 17%. Porque esse aporte, né, a cada vez que uma empresa dá um desconto maior, esse aporte cresce. Então, por exemplo, acima de 17%, a gente já tem 750 milhões. O próximo desconto é 1 bilhão. Né? O aporte é muito grande, mesmo para essas empresas que são poderosas e tudo mais. Então, eu acredito que a gente fique com descontos em torno de 17%, que é o que nós vamos ficar mais ou menos nessa estimativa aí de pedágios, né, do que nós temos muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, realmente, eu acho, como eu te disse, essa é a grande propaganda enganosa que tanto o governo federal e o governo estadual fizeram em cima do pedágio. Não tem menor tarifa, né, porque, infelizmente, a gente sabe que esse aporte acima de 17%, ele é muito grande e vai ser difícil, eu acho, mesmo com a competitividade das empresas, da gente conseguir descontos maiores que isso. Agora, mudando o nosso assunto, deputada, queria falar sobre as eleições, né, em Ponta Grossa, que se decidiu. Como que foi esse processo? Assim como eu perguntei como foi o processo de decisão para ser deputada, como foi esse processo para pensar, não, eu vou me candidatar a prefeita? Na verdade, também foi aos 45 do segundo tempo. Eu não era candidata. Eu, inclusive, tinha me comprometido a não ser candidata, né, a cumprir integralmente meu mandato como deputada. Mas nós chegamos num momento em Ponta Grossa, porque assim, a gente ama a nossa cidade. E a gente estava vendo muitas coisas acontecerem,
principalmente em relação à população dos bairros, a população mais sofrida, questão de saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Nós tínhamos um grupo formado para disputar as eleições em Ponta Grossa e chegou no momento que o grupo me pediu, você tem que ser a candidata. É um momento das mulheres, né, e como eu trabalho muito essa questão da mulher também, e foi difícil, né, não é uma decisão fácil, né, eu tinha esse comprometimento com o mandato, e enfim, conversei com a minha família, conversei com os meus filhos, com o meu marido, porque, claro, ser deputado também não é uma tarefa fácil, mas ser prefeito é muito mais difícil, né, porque você é o gestor principal de uma cidade hoje como Ponta Grossa, que é uma das maiores cidades do estado, né, que tem aí um orçamento em torno de R$1 bilhão. Então, a família apoiou também, tinha o respaldo de toda uma equipe, né, de todo um grupo que estava pensando no bem da cidade. Tinha o respaldo do meu pai também, que já havia sido prefeito, né, que também tem um trabalho contínuo lá na cidade. Eleição, como eu disse, é muito bonito, né? Eu gosto muito de andar, de conversar com as pessoas. Foi uma eleição de esperança em Ponta Grossa também, né? A gente notava isso. Muitas pessoas queriam uma mudança, porque o mesmo grupo político estava lá há mais de 16 anos. E foi uma experiência muito grata, sabe? Sou grata por ter participado, porque a eleição municipal, né, para o executivo, para a prefeita, ela é uma eleição diferente de deputado. Né? Você cresce muito na eleição, eu aprendi muito na eleição. E, acima de tudo, receber o carinho das pessoas, né, que esperam, que têm essa confiança, depositam sua confiança, é com certeza o melhor presente, né, para a gente que se dispõe a lutar por elas. O único segundo turno com 2 mulheres. Quanto isso representa até mesmo para a sua própria pauta, né? Foi fantástico, né? Entramos para a história, acho que muito pelo engajamento que nós tivemos para que isso acontecesse. Eu, desde o primeiro dia da campanha, falava sobre a importância de termos, enfim, uma prefeita. Né? As primeiras pesquisas, por exemplo, mostravam a atual prefeita em 3º lugar, com muitos poucos pontos. E eu acho que foi muito do trabalho que a gente fez no primeiro turno para que as 2 mulheres fossem ao segundo turno. Né? E foi bacana, né? Eu acho assim que, além de entrar para a história, de termos uma prefeita, independente de quem seja, mostra a força das mulheres, né? Que de fato precisamos ter mais mulheres na política, que precisamos mais do engajamento das mulheres também nesse setor. Sempre digo, Pedro, que as mulheres, né, com todo o respeito aos homens, mas as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Está comprovado aí através de estudos, de pesquisas, que parlamentos com mais mulheres desenvolvem mais políticas públicas e sociais para a população. Né? A mulher é menos corrupta. Então, claro, há casos e casos, né? Não dá para generalizar tudo, mas a mulher ela tem um impacto importante na vida pública. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter participado, né? Fico feliz de vermos uma mulher hoje ocupando esse espaço lá em Ponta Grossa, e é o que nós vamos continuar lutando, cada vez mais por mulheres na política. E acho que também mostra que é possível, né? Sim. Acho que é um ponto importante. Até porque aqui, falando sobre a capital, e aí também o governo do Paraná, também nunca teve uma mulher, a gente já teve o caso da Cida, que assumiu, mas só num momento de licença do Beto Rich, que era o governador, e daí sai para ser candidato ao Senado, então é um curto espaço de tempo. Curitiba também nunca chegou próximo de ter uma prefeita, teve vice-prefeita, vice-prefeita na gestão do Gustavo Frutti, mas é algo muito difícil. E Ponta Grossa tinha essa mesma linha, né? Tanto que na última eleição consegue a primeira deputada, mulher, e daí agora também consegue colocar uma prefeita. Então mostra que dá para mudar, né, deputada? E eu acho que é um momento, nós estamos vivendo esse momento da inserção da mulher na política. Antes mesmo de ser candidata, eu já vinha trabalhando para que a gente tivesse muitas candidatas a vereadores. Inclusive, a nossa chapa foi a que contemplou mais candidaturas femininas lá em Ponta Grossa. Nós lutamos e batalhamos por isso. E eu vejo, assim, a inserção da mulher nesse momento não como a laranja, não como aquela para suprir a cota do partido que precisa ter tantas mulheres, né? Fazer aquela questão proporcional das mulheres, das candidaturas femininas e masculinas.
pelo menos as mulheres que nos acompanharam, elas não foram para cumprir tabela, elas foram lá para lutar, né, para realmente tentaram se eleger, tentaram participar. Foi assim, realmente bem satisfatório nesse ponto. E eu espero, né, que nas próximas eleições, por exemplo, para deputadas, para governadoras, né, quem sabe até para presidente, a gente possa ter sim maior representatividade das mulheres no próximo mandato. Acho que principalmente nesse momento que a gente está em um momento de mudança, em um momento de transformação ainda, chegar candidatas fortes também representa tanto quanto candidatas eleitas nesse primeiro momento, até para conseguir trilhar esses caminhos para conseguir chegar numa futura eleição. Sim, porque nós acabamos sendo um espelho, né? Uma inspiração para muitas. Tem várias mulheres que me falam assim, poxa, eu nunca pensei em política, muito menos em participar do processo eleitoral. Mas quando eu vejo o teu trabalho e vejo que ele dá resultados, puxa, tive vontade também. Então, assim, eu ouvi muito isso de candidatas, ouço isso até hoje, de mulheres que não participaram do último processo eleitoral, mas que agora falam, puxa, eu acho que na próxima eu vou. Então, assim, é uma construção, né? A gente sabe que não é fácil por essas questões mesmo familiares, né? Da priorização da mulher pela família, mas é o caminho. Eu acho que a gente está mudando, acho que as mulheres estão se engajando e espero mesmo, né? Que a gente tenha mais representantes femininas nas próximas eleições. Eu brincava assim quando estava no bairro, né, na eleição passada, e até alguns candidatos homens ficavam bravos comigo. Mas eu falava assim, mulheres, antes de você pensar em votar num homem, pensa numa mulher antes. Olha, né, para a plataforma dessas candidatas, para as propostas que essas candidatas têm, porque ainda a gente tem, né, uma desigualdade muito grande. Então, a gente tem que procurar equalizar essa conta, né? Ter representante homens, representante mulheres. Mas enquanto essa conta ainda for negativa para nós mulheres, a gente tem que dar uma olhada, tem que priorizar as candidaturas femininas. E como que você sente isso até que você citou, de ser, de ter pessoas te encontram e falar, nossa, eu nem pensava nisso, mas daí eu vi você, de ter realmente essa representação mais direta, porque um homem na política não representa nesse sentido outros homens, porque já é algo natural, né? Eu vou ser candidato, eu não preciso ver um homem fazendo um papel como deputado para pensar em ser deputado, né? Então é uma imagem muito diferente. Como é que você trabalha isso, que além do trabalho como deputada direta, também tem um trabalho social, né? Como você mesmo diz tanto. Como eu te disse, é a minha satisfação maior do mandato é trabalhar pelas mulheres, né? É o cotidiano, não só lutar pelos projetos, mas no cotidiano com elas, conversar com as mulheres, né, que a gente atende. E é muito importante que a gente faça isso para justamente ajeitar essa conta, né, para que a gente tenha mais mulheres na política. E eu me sinto com esperança cada vez que uma mulher olha para mim e fala, poxa, Mabel, você está fazendo um bom trabalho, eu me sinto representada por você, né? Nunca achei que uma mulher faria isso. Às vezes eu escuto assim, Pedro, poxa, não sabia que uma mulher podia fazer isso. Eu não sabia que uma mulher era tão corajosa. Esses dias eu fui até atender no município uma pessoa, um homem, e daí ele, conversando comigo, ele falou, poxa, um dia eu te vi no canal lá da Assembleia, né, na televisão, fazendo um discurso, e falei assim, meu Deus, que mulher corajosa, nunca achei que uma mulher podia peitar todo mundo lá e tudo mais. E então eu sinto satisfação em saber que eu estou realmente representando essas pessoas, não só as mulheres, né? Mas ver que os homens também enxergam essa representação forte que nós temos. Até uma questão do assunto que nós acabamos de falar, é uma mulher como uma das vozes na discussão do pedágio, né? Que não é algo que grande parte da sociedade espera. Né? A gente até citou aqui outras parlamentares falando, não, a mulher tem que ser da saúde, a mulher tem que ser da educação, a mulher não pode ser da obra, a mulher não pode ser da rodovia. Então também é outra quebra, né? Com certeza, mas como eu te disse, eu sou uma deputada muito fiscalizadora, né? A fiscalização faz parte também das minhas bandeiras de mandato. E o pedágio era o assunto do mandato, né? Porque eu sou uma usuária das estradas, você é um usuário, a gente vai ser usuário dessas estradas pedagiadas por mais 30 anos.
né? Nós tínhamos que debater isso e tínhamos que debater de maneira incisiva, forte, porque senão esse trator que passou por nós seria muito maior. Então a gente conseguiu dar essa entonação. Então eu acho que essa representatividade, né, que mesmo enquanto mulher, mostra para as pessoas, homens e mulheres, que as mulheres têm voz, né, e que sabem debater. Vamos então colocar mais uma pergunta da Samar Maurad, diretora aqui do nosso podcast, para na sequência a deputada responder para a gente. E no seu ver, o que é preciso mudar para os próximos anos? A consciência das pessoas. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar de que a política tem esse impacto direto nas nossas vidas. Esse, como a gente já falou, é o grande desafio, né? Fazer com que as pessoas enxerguem que a saúde é afetada diretamente pela política e que por isso nós precisamos de representantes que de fato cheguem no Congresso, cheguem nas assembleias, cheguem nas prefeituras, nos palácios, né? E possam de fato representar o anseio das pessoas. E a conscientização muitas vezes é um trabalho muito mais difícil porque não tem fórmula pronta, né? Não tem. E há aqueles que querem dificultar, né? Porque há aqueles que querem permanecer no poder, usufruindo para seus grupos, né? Porque o poder, infelizmente, às vezes é exercido de uma forma que não é coletiva, que é só para certos grupos. E nós também combatemos isso. Então é difícil, né? A gente tem ainda, infelizmente, nas eleições a compra de votos, as promessas impossíveis de serem feitas, mas que agradam a população. Então essa consciência precisa mudar mesmo sobre isso. E as pessoas precisam entender que não adianta eu vender o meu voto por 50, 100 reais numa eleição, porque durante 4 anos eu vou ser afetada por uma consulta que não tem na unidade de saúde, por um remédio que não tem na unidade de saúde, na fila, por exemplo, das especialidades médicas. Então as pessoas precisam começar a realmente ter consciência e analisar aqueles que querem trabalhar em prol do coletivo. E falando sobre as eleições, sobre os poderes, sobre os cargos, quais são os seus pensamentos para as próximas eleições do ano que vem? É permanecer, é tentar a reeleição? É sair para um cargo diferente? É voltar a trabalhar nesse bastidor? Como é que você pensa as eleições do ano que vem? Eu provavelmente, né, devo me candidatar à reeleição para uma cadeira na Assembleia novamente. Penso que por essa burocracia, Pedro, né, que a gente enfrenta, não vou conseguir terminar alguns projetos, aprovar alguns projetos que nós temos tramitando. E penso que a minha região ainda precisa, né, o Paraná em si precisa de representantes comprometidos com essa coletividade, né, não que trabalhem para grupos, que trabalhem para as pessoas do nosso estado. Então, devo sim me candidatar à reeleição, né, estamos analisando aí vários convites de partidos, teremos a janela aí lá por março, abril do ano que vem, né, estou num grupo de oposição hoje ao governo do estado, né, quero estar nesse grupo de oposição, com um candidato de oposição, para realmente discutir o estado, né, mostrar aquilo que não foi feito, aquilo que nós consideramos que não está sendo boas políticas e debater o Estado nas próximas eleições. Tem alguma ideia até desse grupo já? Porque até o momento a gente não tem, né, um candidato que já se apresente como uma possível oposição ao governador Ratinho Júnior. Sim, né? Nós estamos conversando, temos vários deputados, várias lideranças aí do Estado que não estão contentes com o atual governo, né? Alguns nomes circulam, como por exemplo do próprio ex-governador Roberto Requião, né? Que tentaria um mandato, mas ainda não temos um nome certo, né? Mas temos um grupo de oposição que deve se permanecer unido para enfrentar o atual governo, né? Está se articulando para isso. Deputada, você falou uma coisa ali também nessa questão do tempo, né? Às vezes, pelos trâmites existentes, acaba que 4 anos, um mandato não dá para terminar tudo que se planeja. E eu já ouvi isso realmente de outras pessoas que falaram, parece que é loucura, mas 4 anos é pouco. Se eu lanço um projeto, o que é muito difícil, mas se eu lanço um projeto no primeiro ano de mandato, tem chance dele não ir para, não se tornar lei
nesses 4 anos, mesmo tendo lançado lá no início. Não, justamente, assim, o mandato passa voando. Eu até falo assim, meu Deus, a gente já está praticamente no final do ano do terceiro ano do mandato. Aham. É muito rápido. E aí, para ajudar, a gente teve a pandemia nesse meio todo, né? A gente teve, por exemplo, as sessões remotas, elas não pararam, mas o trâmite ainda foi menos célere com as sessões remotas. Eu tenho projetos que estão lá na Assembleia que sequer passaram pela CCJ, que é a primeira comissão. Muitos projetos. Então, o trâmite realmente é demorado. E o meu primeiro projeto, que foi do Parto Adequado, levou 1 ano. Eu apresentei ele em fevereiro, ali na primeira quinzena de fevereiro, logo que assumi, e ele só foi aprovado em dezembro. Ele virou lei só em janeiro de 2020. Então, para as pessoas terem ideia de que realmente é muito demorado. As próprias indicações que a gente faz de recursos são muito demoradas também, né? Porque é um procedimento legal que elas precisam tramitar, né? Enfim, então assim, é demorado. É difícil você completar todo o mandato, né, em 4 anos. E deputada, agora a gente já chegando, né, ao final da nossa entrevista, nós temos um quadro aqui no final do nosso programa, a gente pergunta para a nossa convidada, dentro da política, dentro do trabalho que ela tenha feito, você ainda nesse primeiro mandato, 3 anos aí de mandato, uma realização que você tenha feito, eu acredito no seu caso, possivelmente vai ser a lei do parto, e aí deve ser ali o melhor, que você já citou algumas vezes na nossa conversa, e também um sonho que você ainda tenha. Então daí pode envolver até esses projetos que ainda não conseguiram passar nem pela CCJ. De fato, eu acho que assim, a grande concretização do meu mandato em relação às mulheres é a lei do parto adequado. Eu diariamente recebo fotos dos bebês que nascem através da lei e é uma grande realização, né? Como eu disse para você, eu entrei na política para mudar a vida das pessoas. E essa é uma forma de mudar a vida das pessoas, porque uma mulher que não sofre violência obstétrica já é um grande passo. E um sonho, eu acho que é o de fato da gente construir políticas públicas para todos, políticas mais coletivas, que as pessoas pensem de uma forma geral, não só em si, né, não só em grupos. A política precisa mudar nesse sentido. Os grandes países aí, ao redor do mundo, que pensam mais no coletivo, né, você vê que tem menos desemprego, menos pobreza. Quero que essa mudança aconteça aqui no Brasil também. É inadmissível a gente ter pessoas passando fome no nosso país, milhões de pessoas desempregadas, né? Essa crise toda que nós estamos vivendo, de você saber que as pessoas fazem fila num bairro, Pedro, para pegar uma farinha para comer e para dar para os seus filhos. Isso não é muito. Não é para isso que eu trabalho, né? Eu trabalho para mudar a vida dessas pessoas. Então, acho que esse é o grande sonho, né? Da coletividade, de que menos pessoas passem por esse tipo de situação. Deputado, então muito obrigado pela nossa conversa. Você falou tantas vezes de adequar, colocar tudo em 24 horas, então obrigado por ter cedido esse tempo pra gente. Imagina, eu procuro sempre estar em contato, né, assim, com os alunos, né, com o pessoal que está se formando. Por quê? Porque vocês são o futuro também. Vocês são as cabeças pensantes. Quem sabe daqui a pouco, Pedro, você não vire político também, né, para ajudar um pouco a mudar esse país. Então eu que agradeço. Gratidão pelo convite e bom programa sempre para vocês. Muito obrigado, deputada. Quero agradecer também a toda a nossa equipe, primeiramente Samar Morad, ela é diretora aqui do nosso podcast, e nossa equipe de técnicos aqui da universidade, André Bonatti e Ana Rudzins, que estavam aí no apoio de toda a nossa transmissão. Lembro mais uma vez que nós já temos aí vídeos das vereadoras, já temos algumas deputadas também, você pode acompanhar no nosso canal, e tem vídeo novo toda quarta e sexta, então pode ir acompanhando nas próximas semanas que a gente vai trazendo mais entrevistas. Mais uma vez agradeço também a sua companhia, a sua audiência e até a próxima.